Olá, pessoas! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria, esse é o Olhar para Cirunas e baixou a professora aqui de novo. Esse vídeo é mais um dessa série em que eu conto um pouco sobre a apropriação, a assimilação das tradições, símbolos e costumes pagãos, né, do paganismo pela Igreja Católica. Preciso dar um título para essa série, ainda não sei que título dá. Se tiver alguma sugestão, escreve aí. Mas sempre bom lembrar que quando a gente fala em pagão, paganismo, né? O que é o pagão? O significado de pagão é aquele que não foi batizado, né? Pela igreja. Então, daí. Só que a gente sabe que as palavras não são inocentes e que a ideia do pagão ficou muito associada à ideia de bruxaria do sentido negativo, né? Pejorativo, aquela coisa do mal. E não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Porque a ideia de bem e mal, a gente tá falando de tradições religiosas no geral monoteístas, né? Porque existe um Deus bom e existe uma figura do mal. Quando a gente trabalha com esses povos ligados às tradições politeístas, onde as divindades têm muita relação com a natureza, e isso tem muito a ver com o vídeo de hoje, a gente não tem essa dicotomia bem e mal. É um outro universo, é uma outra coisa, tá certo? Então é sempre bom lembrar, mas eu vou me referir a esses povos politeístas e hoje em especial aos celtas, pela denominação pagão ou paganismo, porque não são só esses celtas que têm essa relação das estações do ano com os ciclos produtivos da natureza e por aí afora, tá certo? Mas, independente do povo que a gente está falando, a gente sabe que a Igreja Católica utilizou muitos símbolos e tradições e imagens pagãs nas tradições católicas, né? Tem um vídeo, aliás, que eu já fiz falando sobre o Natal e as tradições do Iule. Eu vou deixar o link na descrição para vocês, para quem não viu, né, assistir. E aqui hoje a gente vai falar de uma outra história. Mas, assim, por que a igreja utilizava, né, o cristianismo utilizava esses símbolos? Primeiro porque é mais fácil, né, converter as pessoas quando você se apropria já de uma cultura que está enraizada lá há muito tempo. Então você usa, hoje a gente vai falar de fogueira, né? Usa uma coisa que as pessoas já estão acostumadas nessa época do ano a fazer, que é o caso das fogueiras, e aí você dá uma outra roupagem. Isso facilita a conversão. Mas também não é só porque facilita a conversão, são tradições que estão lá com essas pessoas há séculos. Que inclusive a própria tradição ela vai se modificando dependendo do tempo, da cultura e quem vai se apropriando dessa tradição. Mas está lá, é muito comum, então é muito fácil, que é até uma relação dialética mesmo, né? É fácil que essas pessoas mantenham suas próprias tradições, acabem se convertendo, mas mantendo as próprias tradições. A gente pode até falar em resistência cultural, mas não vou entrar nessa seara aqui hoje não, tá bom? Tá certo? E aí tem uma outra coisa que eu acho que é legal contar, que a gente, se a gente se remeter, né, à grande difusão do cristianismo que começa na Idade Média, esses povos eles têm tradições muito relacionadas aos ciclos da natureza, né? Então, o tempo da natureza. Então, a gente tem, inclusive dentro das igrejas, eu vou deixar umas imagens aqui, calendários que são cíclicos, né? Eu peguei um autor aqui, um historiador, que é o professor Hilário Franco Júnior, nesse livro aqui, O Ano 1000, vou deixar referência na descrição também. Esse livro está falando da passagem, né, do ano 1000, na Idade Média, na Europa, enfim, a ideia do medo do fim do mundo. Ele discute tudo isso, problematiza, é bem interessante esse livro. E ele comenta isso, né, que mesmo dentro da igreja a gente tem calendários cíclicos,
falando das atividades produtivas que são relacionadas à natureza. Inclusive, a gente tem em vários lugares da Europa, eu achei isso bem curioso, dentro das igrejas, nas praças, é, é, o, as imagens dos signos do zodíaco, porque era assim que as pessoas entendiam o tempo, né? Então, os 12 signos do zodíaco, eles estavam em determinadas épocas do ano. Então, quando era inverno, verão, outono, primavera. Então, tem essa relação com entender a passagem do tempo, tá bom? Vamos lá? O que tudo isso tem a ver com o tema de hoje? Então, o tema de hoje, a gente vai entender, a gente tá aqui, eu tô no Brasil, né? Eu não sei onde você tá vendo esse vídeo. Eu tô no Brasil, aqui a gente tá no inverno, eu tô de blusa, ó, tá frio. A gente teve o solstício de inverno. No hemisfério norte, a gente teve o solstício de verão. Nessa época se celebrava o Midsummer Lita, também conhecido como Lita, né? Que é um sabá celta, onde a gente tem a tradição do acender e pular as fogueiras. Então hoje a gente vai conversar sobre o que tem a ver pular a fogueira no mundo pagão com a fogueira de São João, tá certo? São João Batista, né? Que é dia 24 de junho. É meu santo favorito. Aliás, eu nem sei se pode ter santo favorito. Pode, mas eu tenho. Porque o São João Batista é esse santo meio beato, meio revolucionário, né? É o primeiro mártir da igreja ali, perdeu a cabeça e tudo mais. Então, hoje a gente vai falar de São João e fogueiras e paganismo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Belezinha? Antes de seguir em frente, eu já vou pedir para você dar like nesse vídeo, seguir o canal aqui, se inscreve, clica no sininho, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar de saber um pouco dessa história, belezinha? Então vai lá, pega o seu quentão, ou seu chá, ou seu café, ou sua água e vem aqui que a gente vai seguir com o vídeo. Gente, eu tô meio rouca, tá? Então vocês vão seguir aí ouvindo essa minha voz sexy. Vamos lá, eu tô a Regina rouca hoje, mas tudo bem. Vamos partir do princípio que essas festas juninas, que a gente conhece aqui no Brasil, elas vêm de uma tradição católica, certo? São os padres jesuítas que introduzem os festejos juninos, que é nada mais nada menos que comemorar no mês de junho Santo Antônio, São João e São Pedro, né? Nessa ordem dos santos. Então, é sobre isso. Então, a gente está falando de uma tradição que vem da Europa. E lá na Europa, como já comentei, essa época do ano é o início do verão e não do inverno, como é o caso aqui, tá bom? Então, São João, que a gente está aqui às vésperas, quando eu estou gravando esse vídeo, estamos às vésperas aqui do São João, que é dia 24. São João, acende a fogueira do meu coração. Mas por quê? Por quê? O que São João tem a ver com a fogueira, tá? Na Europa, como falei, é verão. E o verão, esse período aqui, é o solstício de verão ou midsummer, porque é meio do verão, tá? A gente tem ali um período de inverno, que no contexto europeu pode ser muito rigoroso, a gente tá num país tropical aqui, então a gente não tem muito essa dimensão, mas pode ser muito rigoroso, e aí a gente tem a primavera, que é quando a vida volta, né? Tem o degelo, a gente tem o momento das colheitas, na primavera e no verão. Então, o início do verão, que eles chamam de meio de verão, né, que é o midsummer, tá aí, entre primavera e verão. E as fogueiras eram utilizadas, aqui uma tradição celta mesmo, eram utilizadas numa proposta de conexão com o sol. O fogo representa o sol, né? Então, a força do sol. A gente tem uma questão que é a fertilidade da terra, né? O Deus nasceu, o sol, né? O Deus representado pelo sol, ele nasce, e aí ele tem a questão da fecundação da deusa. Aí a gente tá aqui agradecendo as fogueiras, e o pular a fogueira era para fazer uma reverência à força do sol e agradecer
as colheitas do ano, pedindo para que o verão dure mais e que o inverno não seja tão duro, tão difícil. Então tem toda essa simbologia, a relação com a fogueira e o pular fogueira, tá certo? A fogueira também é aquela que revitaliza, o fogo, né? O sol que revitaliza, né? Que dá vida. Então tem toda essa relação. Então, Lita ou Midsummer é esse solstício de verão que acontece no hemisfério norte. Essa data foi escolhida que é junho, né? Foi escolhida 24 de junho, que é mais ou menos a época do solstício, né? O solstício pode acontecer lá pelo dia 20, 21, 22, depende do ano, né? Tem a ver com o processo da Terra girar em torno do Sol. Porque a gente já partiu do princípio de que a Terra é redonda, acho que tá tudo bem, né? Hoje em dia a gente tem que comentar sobre isso, mas enfim. Esse 24 de junho, ele foi escolhido para celebrar a natividade de São João Batista, né? Que vocês sabem que essas datas são escolhas, certo? O próprio 25 de dezembro também é uma escolha. E 24 de junho, ela foi escolhida porque nesse período aqui do Lita, né? Esse período de junho é um período de nascimentos divinos em várias tradições, tá bom? Então, é celebrado o nascimento de São João Batista, tá? E aí a gente já começa a entender um pouco a mitologia criada em torno, né? As histórias criadas dentro da mitologia cristã, criada em torno da figura de São João Batista. Primeiro ele é o João, vamos chamar ele de João, ele é o João. Batista vem de batismo, né? E o São João Batista, ele batizava as pessoas lá no Rio Jordão e ele profetizava a vinda de Cristo, né? Ele falava, eu batizo hoje com água, mas virá aquele que vai batizar com o Espírito Santo. E qual que é a simbologia do Espírito Santo? É o fogo, né? É o batismo de fogo. O Espírito Santo, ele tem várias simbologias, inclusive na história da arte, nas pinturas medievais. Quando a gente vê a figura da pomba do Espírito Santo, ela vem com uma labareda de fogo, em muitas imagens. Existe esse imaginário do batismo de fogo, né? O Espírito Santo é o batismo de fogo. Então, já tem uma questão aí. O nome Batista, inclusive, Batista vem de batismo, né? Então, a gente já tem esse imaginário do fogo, no caso aqui do batismo. Já é uma relação com o Midsummer, tá? Fora isso, a gente tem outras coisas que, além do fogo, relacionam a natividade de João Batista, não só a natividade, tá? Mas desde a fecundação dele, quando a mãe dele ficou grávida, com a ideia de fertilidade, porque existe um milagre envolvido na fecundação da Isabel, a Santa Isabel, que é a mãe do João Batista. Diz lá que a Isabel, ela já tinha uma certa idade, ela não tinha tido filhos, ela não conseguia engravidar, até era entendida que ela não engravidaria nunca. Até que o Gabriel, o anjo, sim, sempre ele, o anjo Gabriel chega no Zacarias, que era o marido da Isabel, e fala, olha, ela vai engravidar, ela vai dar à luz a um menino e ele deve chamar João. O Zacarias fala, não creio, mas enfim, passou um tempo, a Isabel estava grávida, então aí a gente tem um milagre da fertilidade, que tem tudo a ver com esse período aí, Midsummer, tá? Além disso, a fogueira, né? A gente já falou do fogo do Espírito Santo, mas tem a questão da fogueira. O que acontece? A Maria, a mãe de Jesus, e a Isabel eram parentas. Em algumas literaturas aparecem como primas, mas de toda forma elas eram parentas, né? Elas tinham um parentesco. E a Maria, né, virou e falou assim, ai amiga, como que eu vou saber quando o João nascer, né? Aí a Isabel falou assim, olha, quando ele nascer, eu vou acender uma fogueira na frente de casa, e aí você vai saber, né, a comunicação visual da fogueira. Quando você vê que tem uma fogueira acesa, você vai saber que o menino nasceu. Além disso,
eu vou mandar construir um mastro bem alto e na ponta desse mastro eu vou colocar uma boneca. Foi o que ela disse, de fato ela cumpriu. Então, quando o João nasceu, a Maria olhou ali na direção da casa dela, lá, viu da Isabel, né? Viu a fumaça, viu o fogo, falou: ah, nasceu João, e tem a questão do mastro. Tá? Essa história é contada, eu resumi bem, tá? Mas ela é contada aí dentro da mitologia cristã, né? Para contar sobre o nascimento do João Batista. Percebe a associação e a assimilação dessa simbologia da fogueira? A fogueira era usada no Midsummer para falar, para agradecer e pedir para que o verão, né, a força do sol para revitalizar e tal. Então eles vão pegar já uma tradição que é a fogueira e vão criar uma história onde a fogueira sinaliza o quê? A fertilidade. E também tem o mastro, né? O mastro, que a gente tem o mastro de São João, a gente tem o mastro no Midsummer, que é essa outra apropriação, né? O festejo em torno do mastro e tudo, né? Então vocês percebem como a criação desse mito, porque o mito é criado, né? Utilizando elementos e símbolos e tradições culturais que já estavam com as pessoas. Isso realmente facilita a conversão, né? E aí tem uma outra coisa que eu quero falar aqui. Assiste o vídeo até o final, que eu vou ensinar um ritual, ou uma prática, ou um feitiço, o nome que você queira dar, para fazer no solstício de verão, tá bom? Aguenta aí. Então, ficou claro isso? Qualquer coisa, qualquer dúvida, ou qualquer comentário, qualquer contribuição, vocês podem escrever aí que eu vou lá e respondo, beleza? Então, a gente tem essa apropriação dos símbolos para a conversão e também na criação dessa mitologia em torno do cristianismo. Vou ensinar uma prática agora que pode ser feita em qualquer época do ano, mas se for feita no solstício de verão, ela é mais potente, tá? É um ritualzinho, ele é mais... Ritualzinho é meio pejorativo, né? Mas é um ritual mesmo, que você consegue fazer sozinho, sozinha, e que é um ritual de revitalização, usando todo esse poder do sol. Você pode fazer em qualquer época do ano, verdade. E se você está assistindo esse vídeo aqui do Hemisfério do Sul, você pode fazer agora, mas salva ele aí para fazer no fim do ano, beleza? Então é o seguinte... é um ritual de revitalização. O que você vai fazer? Você vai fazer um suco de laranja. Sim, um suco de laranja. Bem concentrado, natural, sem água, sem açúcar. Espreme aí umas 3, 4 laranjas num copo, depende aí do tanto de suco que a sua laranja tiver. Você faz esse suco e reserva aí do lado, tá? Depois você vai fazer... escrever num pedaço de papel o seu nome em vermelho. É importante que seja vermelho, tá? Uma caneta vermelha, canetinha, lápis de cor, giz de cera, batom, que você tiver de vermelho, você escreve seu nome nesse papel, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai queimar você pode queimar esse papel no seu caldeirão, você pode queimar esse papel em cima de um prato. É importante que esteja em algum recipiente, que você vai usar as cinzas depois, tá? Então você vai acender aí, vai queimar o papel, e enquanto o papel está queimando, você vai dizer o seguinte, não só dizer, mas vai visualizar também. Você vai dizer o seguinte: vai embora energia ruim, vai embora o que acaba com as minhas forças. Você vai repetindo isso, vai embora o que acaba com as minhas forças, vai embora... Se você tiver uma ideia do que seja isso, que seja uma energia ruim ou aquilo que está te esgotando, você pode até imaginar, visualizar isso indo embora. Só indo embora. Não visualiza acontecendo nada de ruim, nada. Só indo embora. Vai embora aquilo que está me atrapalhando, aquilo que acaba com as minhas forças, se afasta de mim. Isso enquanto o papel está queimando, tá? Acabou de queimar? O que você vai fazer? Você vai soprar essas cinzas ao vento. Pode ser num jardim, pode ser pela janela, enfim, né? Você sopra, tá?
Sopra e visualiza mesmo tudo aquilo que acaba com a sua força indo embora. Aí você vai pegar o suco, sabe o suco? Beleza. Pega o suco de laranja e toma. Enquanto você toma esse suco de laranja, você vai visualizar uma luz, uma energia vindo desse suco que amarela, na cor amarela. Visualiza a cor amarela, laranja, a cor do sol. Esse suco vai ser a própria energia do sol, a própria energia solar entrando e te preenchendo, tá? Então você visualiza ali, você tá. E aí você terminou no suco, ok, acabou. Essa ideia é um ritual de revitalização, porque você visualiza aquilo que suga suas forças indo embora e depois você se apropria da energia amarela, que é a energia do sol, amarela, laranja, que é essa energia aqui dessa região do plexo solar, né? Então você vai se sentir revitalizado, revitalizada, tá bom? Belezinha? E aí, curtiu, gostou? Sabia dessas conexões entre Midsummer, Lita, né? E o São João? Você sabia? Me conta. Se você sabe de outras informações também, me conta. É óbvio que essas tradições, elas vão mudando de tempos em tempos, elas vão se adaptando ao regionalismo, às tradições regionais, né? Isso vai, a cultura é dinâmica, né? Então isso vai mudando. Mas originariamente essa apropriação das fogueiras, do mastro, né, da ideia de fertilidade, ela vem aí das tradições desses povos que estavam muito associados aos ciclos da natureza, tá? E vai se modificando. Aqui no Brasil, por exemplo, eu nem sei se em Portugal tem as comidas que a gente tem aqui na festa junina, gente. Me conta aí se tem. Alguém tá em Portugal? A gente tem paçoca? Tem paçoca? Ó, o que eu gosto mesmo é da comilança da festa junina. Vamos subir a hashtag festa junina melhor que carnaval? Bom, eu acho, tá? Porque o que eu gosto mesmo é das comidas e das tradições aí, que cada região é de um tipo, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e é isso. Tchau!